Olá, primeiro ano. Bom dia para todos. Olha, hoje nós vamos estudar matemática. Vamos falar um pouco sobre noção de grandeza. E esse conteúdo está no módulo 1, capítulo 2, páginas 112, 113 e 114. Vocês só vão acompanhar o conteúdo, tá certo? E vão realizar a atividade xerocada que está lá no site da escola, tá? Façam direitinho, peça a mamãe ou ao papai para olhar o site e imprimir a tarefinha, tá? Então, vamos começar. Vocês sabiam que quando você fala que é mais alto que o colega ou mais baixo que o colega, você está falando sobre matemática? Isso mesmo. Porque quando a gente diz assim, eu tenho um carro grande, eu tenho um carrinho pequeno, a gente está falando de matemática. Isso mesmo. É porque esse conteúdo fala em matemática que é grandeza. Tudo que a gente vai falar sobre os tamanhos, vai falar sobre grandeza, tá? Então, o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido e comparado aos tamanhos das coisas e dos seres. Então, a gente pode comparar tamanho das coisas, de objetos, tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente puder observar, a gente pode comparar os tamanhos. E também a gente pode comparar os tamanhos dos seres, de nós, seres vivos, dos animais, das plantas. Então, podemos observar os tamanhos e comparar os tamanhos das coisas, porque nem sempre tudo é do mesmo tamanho. Então, tudo que a gente pode observar tem tamanhos diferenciados, diferentes, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso e nós falamos que isso é grandeza, é noção de grandeza. Tudo que é grande pode ser pequeno, a gente vai ver isso agora, tá? Prestem atenção. E quais são as medidas de grandeza que a gente pode observar tudo que está ao nosso redor? Então, tudo que está ao nosso redor, a gente pode ver coisas pequenas, coisas grandes, não é? Então, vamos ver um pouquinho? Então, olha só. Nós temos aqui alguns animais que a Pro pegou as imagens para representar pequeno, grande e médio. E aí são os tamanhos dos animais. Ó, lembra que eu falei lá anteriormente? Que a gente pode comparar os tamanhos dos seres. Então, os animais estão nesse grupo de seres, porque são seres que têm vida. Então, aí eu tenho os animais e a gente pode representar os tamanhos deles por pequeno, que é o primeiro que está sendo representado o tamanho, o grande, que está aí no meio, e o médio. Então, são 3 tamanhos variados que a gente pode olhar e comparar. Vamos ver o próximo? Alto e baixo. Então, é o tamanho que a gente pode perceber de um ser, que é o ser humano, que a gente observa e vê o tamanho dos dois, que são tamanhos diferentes. Então, a gente representa como o alto e o baixo, tá? Aqui eu tenho 2 animais que eu representei somente o pequeno e o grande. Lá em cima eu representei o médio, mas aqui embaixo é o pequeno e o grande só, tá? Que a gente também pode observar objetos por este tamanho também, não só os animais. Eu tenho aí agora outro tamanho do tronco da árvore grosso e o tronco da árvore fino, que também é uma medida de grandeza também. Não só o pequeno, médio, o alto e baixo, mas também o grosso e fino representa a medida de grandeza. Estão vendo? Então, a árvore, um tem um tronco grosso e o outro tem um tronco fino. A gente pode comparar as duas são árvores, só o que tem de diferente é o tronco, né? Que pode ser representado como grosso e fino.
Eu tenho duas crianças e se a gente observar são crianças e o que a gente pode representá-las aí é o comprido e o curto, que é o tamanho do cabelo. A gente pode comparar o tamanho do cabelo das duas. As duas são loiras, pode ser que são gêmeas, então a gente só representa, né? Elas são do mesmo tamanho, mas o que tem de diferente para a gente comparar é o tamanho do cabelo. Um é comprido e o outro representa o curto. Também é outra medida de grandeza, que não só o cabelo da menina, mas também a gente pode observar várias outras coisas que está ao nosso redor, certo? Agora nós temos também outra medida de grandeza, que é o tamanho estreito e o largo. Tudo que a gente pode observar aqui está representando o caminho, ó, que vai entrar em uma casa, o caminho que vai entrar em outra casa. Então, aqui eu posso perceber, o caminho estreito representa também a porta estreita. O caminho largo representa a porta larga. Então, ó, estreito e largo. Então, também é outra medida, certo? Que a gente pode observar. Aqui agora eu tenho o lápis, que representa o grosso, e o lápis que representa o fino, também é outra medida de grandeza, porque a gente pode observar a diferença e comparar entre os dois. Os dois são lápis, e o que é que tem de diferente? O que é que a gente pode comparar nos dois? É a espessura, ó, grosso e espessura fina. Um lápis é grosso e o outro é fino, certo? Então, tudo isso é medida de grandeza que a gente pode comparar, observar em objetos, em seres como os animais, as pessoas. A gente pode comparar e diferenciar um do outro, certo? Com todas essas medidas de grandezas que a gente viu agora, que a Pro passou aí para vocês, tá bom? Então, no módulo de vocês, na página 113, que a gente está no capítulo 2, fala sobre noção de grandeza, posição e tempo. Nós iniciamos a noção somente de grandeza agora, tá? Vamos ver mais para frente as outras noções de posição e de tempo. Então, aqui eu tenho a página inicial do capítulo, em que a Pro vai ler, e vocês vão responder oralmente com quem está em casa, ok? Então, a Pro vai começar a leitura. Brincar em um parque é agradável e saudável, além da oportunidade de fazer novas amizades, com certeza. Possibilita o quê? O aprendizado e também é uma atividade física, né? Vocês vão movimentar o corpo. Então, aqui eu tenho duas questões, de acordo com a imagem que vocês vão observar. Observem aí que a prova vai fazer as duas perguntas e quem estiver perto de vocês, pede ajuda para poder vocês estarem respondendo, ok? Observem toda a imagem, o parquinho, tudo. Então, a letra A diz o seguinte: descreva a cena para os colegas e o professor. Como a gente não está na sala e não tem nenhum colega por perto, vocês podem descrever para alguém que está perto de vocês, ok? Letra B. Quando você vai ao parque, em quais brinquedos prefere brincar? Observando esses aí, será que vocês preferem esses ou outros que tem no parquinho? Você brinca nos brinquedos mais altos, ó, mais altos, ou nos brinquedos mais baixos? Olha a noção de grandeza onde está, mais alto ou mais baixo. Então, vocês podem responder oralmente, tá? Na página 114 do módulo de vocês, diz o seguinte: noção de grandeza. No dia a dia, usamos algumas palavras para fazer comparações, como a Pro falou anteriormente aí, já falei para vocês, ó. Comparar tamanhos entre os objetos, entre os seres vivos. Então, vamos estudar sobre essas palavras. Então, a Pro já mostrou para vocês anteriormente sobre elas, tá? Falando sobre a noção de grandeza, falando sobre o tamanho, grande, pequeno, fino e grosso, tá? A gente já percebeu isso lá anteriormente. Você já percebeu que os objetos ao seu redor têm tamanhos diferentes? Claro, nem tudo é do mesmo tamanho. A gente
não é do mesmo tamanho sempre, na verdade. Quando a gente está na barriguinha da mamãe, a gente vai se desenvolvendo e vai crescendo, crescendo. E na proporção que a gente vem ao mundo, a gente ainda vai crescendo mais um pouquinho. Então, nem sempre a gente fica do mesmo tamanho, não é verdade? Então, os objetos também não são feitos pelo mesmo tamanho. Tem proporções e tamanhos diferentes. Então, é por isso que a gente pode identificar os objetos pelos tamanhos, grande, pequeno, médio, grande, não é? E também podemos observar e dizer que ele é fino ou grosso, largo e estreito, tudo que a gente viu aí, que a prova mostrou para vocês agora. Então, no módulo de vocês, na página 114, tem um texto que diz assim: Grande ou pequeno é um poema. A prova vai ler, somente ler para vocês e podem ir acompanhando se vocês quiserem. Afinal, quem é que eu sou? Ou eu sou muito pequeno, ou sou grande até demais. Ora, tenham paciência, deixe-me crescer em paz. O que vocês podem entender sobre isso? Porque às vezes, olha só, a prova vai falar um pouquinho, mas vocês podem até questionar ou falar outras coisas, tá? Porque às vezes a gente vê que tem uma criança pequena, mas só que a gente fala com ela e diz assim: olha, você já é grandinho demais para fazer essas coisas, não é verdade? A mamãe não fala assim com vocês? Às vezes, quando vocês estão fazendo alguma coisa que elas acham que não tá certo, então a mamãe fala: vocês já são grandinhos demais para estar fazendo isso, coisa feia. Mas aí, às vezes, a mamãe, oh, meu Deus do céu, você é tão pequenininho de mamãe. Então, assim, às vezes a gente compara que vocês podem ser grande demais ou pequeno demais. Então, aí o menino diz que deixe ele crescer em paz. Às vezes ele é grande, às vezes ele é pequeno, porque as pessoas falam que ele é grande, às vezes as pessoas falam que ele é pequeno, não é? Então, são comparações que faz o tempo todo e, ao mesmo tempo, ele não sabe se ele é grande ou se ele é pequeno. Não é verdade? Então, questionem mais um pouquinho se vocês quiserem sobre o texto, tá? Junto com alguém que está perto de vocês, tá? Então, esse nosso conteúdo não é para realizar atividade, só é para fazer atividade que está lá no site da escola, tá? Então, vamos aí acompanhando ainda. Eu tenho uma atividade para fazer com vocês agora. Olha só. Vocês vão observar a imagem, a prova vai colocar uma imagem, vocês vão observar e vocês vão comparar, vão dizer qual é o grande, qual é o médio, qual é o pequeno, tá? Eu vou perguntando a vocês, vocês vão me responder. Será que você sabe dizer qual é o certo? Será que esse primeiro ano sabe dizer qual é que está correto? Qual é o certo, qual é o errado? Então, vamos lá. Eu tenho aí 3 vasos de pipoca. Agora eu pergunto, será que vocês conseguem identificar qual é o grande? Qual é o médio? Qual é o pequeno? Observem a imagem que a prova vai soltar aqui para ver se vocês vão acertar. Posso? Então vamos lá. Ah, quem acertou o grande? Próximo. Esse aí é o médio. E esse é o pequeno. Então, quem conseguiu identificar, parabéns. Vamos para o próximo. Agora eu quero que vocês observem o cabelo. Agora vocês vão me dizer o curto e o comprido. O curto e o comprido, esse está bem fácil de identificar, não é? Muito bem para quem acertou. Vamos para a próxima imagem. Eu tenho 2 crianças. Quero ver quem vai saber quem é o mais alto, quem é o baixo. Alto e baixo. Vou colocar, hein? Alto. Baixo. Muito bem para quem acertou. Primeiro ano. Vou colocar o próximo. Agora eu tenho o estreito e eu tenho o largo. Será que alguém sabe me dizer qual é o estreito e qual é o largo? Posso mostrar? Vou soltar. Larga, a porta larga e a estreita.
Muito bem para quem acertou. Vamos para a próxima e última. Aqui eu tenho o grosso e o fino. Será que alguém sabe me dizer qual é o grosso e qual é o fino? Posso? Vou soltar. Grosso e o fino, muito bem para quem acertou o primeiro ano. Então, a nossa aula de hoje, nosso conteúdo foi falando sobre noções de grandeza, certo? Então, realizem a tarefinha e até a próxima aula em primeiro ano. Um grande beijo!